Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nobres, corajosos, né? Esse friozinho gostoso de Campo Grande. Mas é bom demais estarmos reunidos na casa do nosso Deus, com os nossos irmãos, nossos queridos aí, Cristolândia, firme e forte. Quando vocês não vêm, fica um espaço vazio aqui, a gente sente logo a falta de vocês. Mas é muito bom estarmos reunidos, você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você, aí onde você está, nos permitindo chegar até você. Peço aos amados que abram as suas Bíblias, por favor, lá em Mateus, capítulo 14. Luiz, está ali, Luiz. Firme, jovem, que bom ter você aqui. Deus abençoe. Luiz tem passado a temporada fora estudando, né? Mas hoje está aqui com a gente. Bom demais, Luiz, você está aqui com a gente. Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21, um texto conhecido. A primeira multiplicação de pães e peixes, mas não é sobre a multiplicação em si que eu quero pensar. O tema de hoje é compaixão e graça. Esse tema foi um tema de algumas campanhas de missões há um tempo atrás, e é sobre esse tema que eu quero pensar com vocês hoje, compaixão e graça. E o texto que nós vamos usar é de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Amém? Se você quiser acompanhar a leitura, o texto diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos que comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, queridos? Eu quero pensar sobre esses 2 pilares que a palavra de Deus nos apresenta, chamada compaixão e graça. E tem uma terceira palavra também, que não é a palavra de hoje, que é a palavra chamada misericórdia, que é aquilo que Deus tem para conosco, compaixão e graça. Graça nós sabemos que é um favor não merecido, nós não merecemos, mas apesar de qualquer situação, assim como a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor também é estendida a cada um de nós, mesmo sem merecimento. Nós não merecemos, mas o Senhor também nos abençoa com esse favor não merecido, nenhum de nós. E graças a Deus por isso que muitas coisas em nossas vidas não estão associadas aos nossos merecimentos. Porque eu imagino que se fosse assim, nós iríamos invalidar muita coisa a respeito de Jesus e colocaria no crédito do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio afazer. E o Senhor, quando Ele nos trata com esse conceito de graça, Ele nos coloca em nosso lugar e nos faz entender que não somos merecedores de nada, mas apesar de, ainda assim, Ele tem a mão estendida em nosso favor, mesmo sem nós merecermos. E a expressão compaixão aqui, o significado comum da palavra é um sentido piedoso, de simpatia, para com, geralmente, relacionado à tragédia pessoal. A gente se comove, né? Quando acontece alguma coisa, a gente se mobiliza, e esse sentimento chama-se compaixão. No significado comum. No significado bíblico, a palavra compaixão, ela traz para nós a ideia de ajudar o próximo,
a superar os seus desafios, os seus problemas. Compaixão aqui no significado bíblico traz para nós a ideia de consolo, de suporte que nós podemos dar aos nossos irmãos, às pessoas que se aproximam, que chegam até nós. Mas dois entendimentos que nós temos a respeito de Deus, quando o assunto é compaixão, trata-se de um relacionamento, de um ser muito mais compassivo, que aí vai até além da graça. A palavra mais certa aqui seria benevolência, que vai muito além da graça, e é o que Deus tem por nós. Esse é o sentido de compaixão de Deus, que vai muito, mas muito além. Se a nossa graça, se a nossa visão de compaixão para com o próximo, ela tem um certo limite, a de Deus ela vai 1000 vezes além das nossas expressões ou das nossas colocações em relação à compaixão, tendo em vista uma outra pessoa. E é nessa ótica de Deus aqui que eu quero pensar com vocês, quero tirar 3 ensinamentos para a nossa meditação nesta noite aqui acerca desta graça. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês é que o Senhor se compadece de nós diante das nossas necessidades. Se eu fosse perguntar a vocês aqui, quem hoje aqui tem consigo alguma necessidade? Eu não tenho dúvida de que todo mundo levantaria a mão. Necessidades variadas, é verdade, questões diferentes das outras, é verdade, mas que no final das contas, todos nós temos a necessidade de alguma coisa. Volte comigo no versículo 14, que nós já lemos. O texto vai dizer assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. A ideia de compaixão aqui, Jesus ele já tem um olhar diferenciado. É bem verdade que quando nós estamos necessitados, quando nós estamos almejando por alguma coisa, nós queremos uma intervenção imediata de Jesus. E às vezes, como eu falei, as nossas questões são pessoais, são diferentes umas das outras. Talvez a minha necessidade de atendimento de Jesus, ela tem um certo cronograma ali, eu estou um pouco apressado, eu não posso esperar mais, eu preciso de imediato, de que Deus me abençoe, de que Deus olhe para mim com benevolência e me abençoe. Às vezes no meu tempo, às vezes dentro da minha programação, que o Senhor me abençoe nesse tempo, mas nem sempre o agir de Deus está dentro do nosso cronograma, dentro do nosso relógio. E às vezes nós não sabemos esperar, nós não conseguimos ficar bem ali dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, entender o tempo de Deus. E um dos sentimentos que vem às vezes é que Deus está indiferente às nossas necessidades, aquilo que eu preciso, aquilo que eu pedi, aquilo que eu tenho orado. Às vezes vem esse sentimento de achar que Deus não está atendendo ou olhando as nossas necessidades. Deus está firme olhando para nós. A compaixão de Deus, o olhar de Deus continua voltado para nós. Deus não está indiferente. Só que nós temos uma segunda linha nossa de observação, é que até mesmo nas nossas petições, nós somos limitados. Nós somos limitados. E eu não quero nem posso generalizar, mas muitas das vezes, aquilo que nós estamos precisando para as nossas questões estão mais relacionadas às coisas terrenas, às coisas temporais, do que às coisas espirituais. Tem pessoas, pastor, que lutam com o Senhor, pelejam com o Senhor por questões espirituais? Tem, claro que tem. Mas, via de regra, nós estamos mais voltados para as questões pontuais, materiais, temporais, do que as questões que são o quê? Espirituais. O contexto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre a multiplicação de quê? De pães e de peixes. Ou seja, a necessidade do alimento. Mas se você parar para analisar o contexto num todo aqui, o versículo 13, ele vai começar dizendo assim: Jesus, ouvindo isto, ele começa dizendo assim, Jesus ouvindo isto, o quê?
O que mexeu com Jesus? O que despertou em Jesus algum sentimento ali? Jesus, ouvindo isso, versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Aí nós precisamos voltar no texto aqui para entender. A gente precisa voltar aqui no capítulo 14 que lemos, só que agora lá no versículo número 1, que é quando vai falar sobre a morte de quem? João Batista. Que era quem? O precursor de Jesus. Aquele que pregava, aquele que anunciava, aquele que pregava o arrependimento, aquele que falava acerca de Jesus, era João Batista. Essas pessoas que estão ali no entorno de Jesus, muitas delas foram discípulos de quem? De João Batista. Jesus agora chegou, vamos voltar na história aqui. Jesus chega, quando ele desce para ser batizado por João Batista, João estava onde? No rio batizando, e ele vai para que se cumprisse toda a Escritura, Jesus desce para ser batizado, e é uma das cenas que a gente for tentar desenhar na nossa mente, uma das cenas muito lindas, quando Jesus vai chegando, e João para a sua fala e começa a dizer, lá vem ele, eis o Cordeiro de Deus, lá vem ele, lá vem ele. E quando Jesus chega, João, na sua humildade, diz que ele carece ser batizado por Jesus, ao invés de ser ao contrário, João que quer ser batizado por Jesus, mas é João quem tem que batizar Jesus. Ou seja, essa era a linha que existia entre Jesus e João Batista. João Batista já vinha falando do amor de Deus, João Batista já vinha pregando, já vinha trabalhando na mente das pessoas a se arrependerem dos seus pecados, já vinha preparando o caminho de Deus. E aí o versículo número 13 vai dizer, Jesus ouvindo isto, acerca da morte de João Batista. E quando João Batista morre, a perseguição da igreja nesse tempo aqui, ela já começa, ainda que não de uma forma tão voraz como foi com os discípulos, mas ela já começa aqui. O que acontece após a morte de João Batista? O que acontece com o povo de Deus? Ele começa a fazer o quê? A dispersar. A dispersar. E é por isso que eu falo para vocês que a preocupação, o contexto aqui, ele está dentro da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas esse texto traz para nós também essa lição dessa necessidade maior que o povo tinha, que era de quem? Eu pergunto para vocês. Se você voltar comigo, lá em Marcos, não voltar, mas ir comigo lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34, Marcos, capítulo 6, versículo 34, vai dizer assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como quem? Como ovelhas que não tinham o quê? Pastor. Percebam? Praticamente o mesmo contexto, vai acontecer quase que a mesma coisa, mas a preocupação de Jesus inicial aqui é qual? A necessidade que Jesus entende para os discípulos de João Batista é que eles precisam de quem? De um pastor. E um pastor para quê? Para continuar alimentando aquele rebanho, sustentando aquele rebanho, direcionando aquele rebanho. A necessidade maior aqui não era só de pão e peixe, não era só do comer e do beber, não. Jesus estava preocupado com algo que ia além. Aquilo que era espiritual. Aquilo que era espiritual. E não é novidade nenhuma para nós, quando a gente começa a ler os evangelhos ali, a gente começa a entender que muitas pessoas que estavam em volta de Jesus, muitas pessoas que acompanhavam a Jesus, muitos dos seguidores de Jesus, tinham uma necessidade maior de ver o quê? A manifestação do poder de Deus em relação ao quê? As suas necessidades. De quê? De cura, de alimento. Jesus, onde chegava, Jesus tinha que comer. Onde Jesus chegava? Jesus tinha o que beber. Se tivesse alguém no meio enfermo, Jesus fazia o quê? Curava. Para a mente daquelas pessoas, funcionava mais ou menos assim, achamos o homem. E eu pergunto para vocês, isso é tudo à vista das necessidades que aqueles homens e mulheres tinham naquele tempo? Não. Não era. E Jesus sabia disso. Fazia parte, pastor? Fazia. Comer, beber, vestir, fazia. Mas Jesus sabia, irmãos, que a necessidade maior daquelas pessoas não era em relação às coisas temporais.
e sim em relação às suas vidas o quê? Espiritual, de cada um deles. A necessidade maior era de transformação de vida do que o próprio comer, do que o próprio beber. E aí o povo com esse pensamento, o povo com essa ideia, quando não tem o seu pedido atendido, ou quando não tem ele, quando Jesus não multiplica, quando a barriga começa a roncar, eles começam a pensar que Jesus está o quê? Indiferente a eles. Mas Jesus nunca se demonstrou, irmãos, indiferente a nenhuma necessidade. Pelo contrário, ele sempre enxergou uma necessidade que vai além daquilo que nós pensamos. E às vezes nós, na nossa lida diária, às vezes nós temos uma visão a esse respeito também de Jesus. De parecer que Jesus está o quê? Indiferente às nossas necessidades, indiferente aos nossos problemas, indiferente às nossas questões. Mas o nosso coração está preso aonde, pastor? Está preso, talvez, nas coisas daqui. Da saúde, do desemprego, da falta de harmonia no lar, de uma separação, de um luto, ou seja, vários problemas. E a sensação é de que Jesus está o quê? Indiferente, não está me atendendo. Mas Jesus sabe que a necessidade maior que nós temos, irmãos, vai além. Vai muito, mas muito além do nosso próprio pensamento. Jesus não fica, em hipótese alguma, Jesus fica indiferente. Quando eu estou em cerimônia de casamento, eu uso muito o texto ali, né, das bodas em Caná da Galileia, João capítulo 2. E eu acho bem interessante, tem lições muito práticas para os casais, mas tem lições para nós também como igreja, que Jesus já está na festa. O problema acontece quando Jesus está na festa, e aí algumas colocações, por isso que é legal a gente ler a Bíblia e se debruçar na leitura, que é quando a mãe de Jesus vai falar com Jesus acerca do vinho, que o vinho acabou, o que é que Jesus responde para a mãe dele? Mas antes, mulher, que tenho eu, ainda não é o quê? Chegada? Qual a impressão que nós temos? De que Jesus está o quê? Não dá uma sensação de que ele está indiferente ali? Não está nem um pouco preocupado com a situação? Visão nossa e palavras minhas, pastor Geraldo. Mas eu fico imaginando como é que Maria não recebe essa colocação de Jesus. Tipo assim, mulher, minha mãe, não é chegada a minha hora, não. E o texto, ele sintetiza a fala de Maria, né? Mas conhecendo as mulheres como são, eu imagino que Maria rendeu mais um pouquinho. Os estudiosos não colocaram aqui, mas eu entendo que ela deve ter falado, mas meu filho, se o vinho acabar, o negócio... Digo eu, irmãos, pelo amor de Deus, sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Mas, meu filho, se o vinho faltar, vai ser vergonhoso. Ajuda os noivos, faz isso ou faz aquilo. Imagino que Maria tenha, ali como mãe, né, tenha falado um pouquinho mais de Jesus. Eu imagino, irmãos, por favor, eu imagino. Mas Jesus parece que está o quê? Indiferente. Uma outra situação que acontece também é quando a mulher é pega em adultério. Os irmãos vão lembrar, lá em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Ali é uma trama contra o próprio Jesus, e eles querem extrair de Jesus um simples escorregão para condená-lo ainda mais. E eles levam aquela mulher para ser o quê? Julgada. E o que o texto vai dizer? Como é que Jesus está quando eles levam aquela mulher? Qual a posição que Jesus está? Quem lembra aí? Hã? Fazendo o quê? Ele está como? Agachado e fazendo o quê? A leitura que eu faço, irmãos, é que Jesus em nenhum momento, acho que nem olha para eles nesse primeiro momento. Eu fico imaginando ela parada, vamos imaginar que Jesus seja essa caixa de som aqui. Jesus abaixado aqui, aquela multidão aqui, inflamando, Jesus agachado aqui, escrevendo, de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ele continua. Eu imagino, na minha mente, passa um filme às vezes, de imaginar que a mulher, no pensamento dela e conhecendo acerca de Jesus, que eu creio que ela já tinha ouvido falar de Jesus, eu fico imaginando que ela talvez ficasse pensando, Jesus, minha válvula de escape é Jesus. E como é que Jesus está? Agachado,
de cabeça baixa. A impressão que dá é que Jesus nem olha para a mulher. Imagine. Consegue imaginar um pouquinho? Parece que Jesus está o quê? Indiferente à situação dela. E ele continua, o texto diz que ele continua fazendo o quê? Escrevendo. Ele faz, então, ele solta algumas palavras para aquelas pessoas, que são poucas palavras, se vocês prestarem atenção. Pouquíssimas palavras. Aquele que não tem pecado, faça o quê? Eu acho que Jesus fica ouvindo o barulhinho das pedras caindo, né? Soltando, plá, 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 plá. E aí, quando termina tudo, aí sim, a ideia que eu faço é de Jesus olhando para ela e perguntando: mulher, onde estão os teus acusadores? Percebam? Em primeiro momento parece que Jesus está indiferente, mas não. Mas não. Jesus, ele tem um modo operante, irmãos, que às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas o que fica muito claro para nós é que as nossas necessidades básicas, Jesus atende. Jesus atende. Na boda em Caná da Galileia, qual era a necessidade daquele momento? Transformar o quê? Trazer de volta a alegria, que era o vinho, símbolo de alegria para o povo judeu. Jesus faz o quê? Transforma a água em vinho. A mulher, quando é pega em flagrante de adultério, qual é a necessidade maior que ela tinha? Ser liberta daqueles homens? Eu pergunto para vocês. Sim ou não? Sim e não, né? Sim e não. Sim, para não ser apedrejada, e não por quê? Porque Jesus não queria só tirá-la das mãos daqueles homens. Pelo contrário, o que ele diz para ela? Vá e não faça o quê? Não peques mais. Traz para nós a ideia de quê? De purificação, de santificação. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, vá e santifique a sua vida, filha. A sua necessidade maior não é se livrar das pedradas, não. A sua necessidade maior é de você buscar santificação para a sua vida. Então, você vá e não peques o quê? Mais. E a gente, às vezes, não consegue entender, irmãos. A nossa mente imediatista, a gente não consegue chegar. Mas a compaixão de Jesus, ele é tão benevolente que ele, às vezes, fecha os olhos para o nosso comportamento e, ele, no seu tempo, ele nos abençoa. E eu faço 3 destaques rápidos aqui, irmãos, sobre essa compaixão de Jesus. 3 momentos, nesse mesmo contexto aqui, 3 momentos cruciais. Primeiro, ele tem compaixão daquele povo e de nós pela falta de pastor, pela falta daquilo que é o quê? Espiritual, como já lemos aqui em Marcos 6, 34. Aquelas pessoas estavam como ovelhas que não tinham pastores, estavam sem direção o quê? Espiritual. Então, o primeiro olhar de compaixão para Jesus aqui era para aquilo que era essencial, que era a vida espiritual daquelas pessoas. O segundo toque de compaixão de Jesus aqui, Jesus tem compaixão agora das necessidades físicas da pessoa, do corpo da pessoa. Mateus 14, 14, que nós lemos, vai dizer que, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e fez o quê? Curou os seus enfermos. E a ideia de cura aqui, nós podemos entender, sim, como cura física. Espiritual também, mas cura física. Coxos, mancos, aleijados, leprosos, uma leva de situações de enfermidade que haviam naquele tempo. Então, o segundo olhar de compaixão de Jesus aqui, agora é para a pessoa, para o corpo físico da pessoa. E não é a primeira vez que Jesus se move de compaixão em relação às necessidades das pessoas, não. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41, Jesus também cura um leproso, e é bem legal, cruzando aqui com a nossa meditação desta noite, o versículo 40 vai dizer assim, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiserdes, pode purificar-me. Jesus, profundamente o quê? Compadecido. Olha só. Olha a compaixão de Jesus aqui. Compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero. Fica limpo. Mais uma vez, Jesus aqui, ó, cuidando do corpo, ou seja, a compaixão inicial é pela falta de pastor, pela vida espiritual. O segundo olhar de compaixão agora é para o físico da pessoa, a pessoa tem que estar bem, Jesus se preocupa. E o terceiro destaque aqui é em relação às necessidades o quê? Materiais. Aí sim nós entramos na multiplicação. O versículo 16 vai dizer assim, Jesus, porém, Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes o quê? Vós mesmos de comer.
Ou seja, a necessidade daquilo que é o quê? Material, aquilo que nós precisamos. No caso aqui, foi o de comer. Mas o que eu quero fechar esse ponto aqui com vocês? Jesus tem um olhar de compaixão para a necessidade maior, que é espiritual. Jesus tem um olhar de compaixão para a necessidade física de cada um, que era a cura, emocional, física, espiritual. E Jesus agora tem a preocupação também, tem um olhar de compaixão para aquilo que é material, que as pessoas precisavam e nós precisamos também. Ou seja, Jesus não estava o quê? Indiferente a nenhuma destas situações. E é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. O Senhor não está indiferente às nossas necessidades. Às vezes, por mais que pareça que Jesus está indiferente, não, Ele não está. Ele não está. Ele tem o seu tempo, Ele tem os seus meios, Ele tem os seus modos de agir. Mas uma coisa é certa, Ele conhece a nossa maior necessidade. E talvez aquilo que você pense ser a sua necessidade maior, o Senhor não interprete assim. O Senhor não vem a agir assim porque a visão que Ele tem a nosso respeito vai muito além daquilo que nós conseguimos compreender. Amém, queridos? Segundo ponto, a compaixão de Jesus move agora os seus discípulos. Não se limita só ali. Versículo de número 15 e 16. O texto vai dizer assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se daqui, dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui, irmãos, o destaque que eu faço é que a compaixão de Jesus, para nós, ela é plena em todos os aspectos. Aqui o Senhor move os seus discípulos, o Senhor incentiva os seus discípulos. É lógico que aqui ele está voltado agora para aquilo que é material, mas ele move pessoas. E o que eu trago para nós como ensinamento nesta noite é que o agir de Deus, o modo operante de Deus agir, Deus move pessoas em nosso favor. Deus coloca pessoas em nossa direção. Deus usa pessoas para que sejam bênçãos em nossas vidas. Deus trabalha no coração de pessoas para que essas pessoas venham nos abençoar também. Também. Ou seja, é uma visão de cuidado pleno do Senhor. A colocação imediata dos discípulos é fazer o quê? Dispensar a multidão, para que eles indo, diz o texto, façam o quê? Literalmente, eles deem o jeito deles. Passem nas vilas, comprem, façam isso e aquilo. Deem o jeito deles. Aí Jesus fala assim, não, eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Jesus move o coração daqueles homens, porque se você prestar atenção, não parte dos discípulos. Pelo contrário, pela visão dos discípulos, cada um por si e Deus por todos. Mas é a palavra de Jesus que comove o coração daqueles homens, que envolve aqueles homens, para que eles se envolvam na causa em benefício de quem? Do próximo. Do próximo. Ah, irmãos, Deus é muito bom, a gente toma posse de tantas bênçãos às vezes, a gente não consegue ter um olhar espiritual para ver que é Deus agindo, para ver que é Deus cuidando, para ver que é Deus criando situações em nosso favor, para ver que é Deus movendo, mexendo o mar e terra em nosso favor. Como é triste ver, às vezes, pessoas que não conseguem ter esse olhar, ter essa visão do movimento santo de Deus em nosso favor, de pessoas que Deus coloca diante de nós para nos abençoar. E aqui fica claro para nós, irmãos, que nesse contexto compaixão, o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas. No caso aqui, os discípulos precisavam dizer alguma coisa. Jesus não sabia que o lugar era deserto? Sabia.
Jesus não sabia que a hora era avançada? Sabia, irmãos. O povo estava praticamente o dia todo com Jesus. Jesus não sabia que o povo estava com fome? É claro que sabia, irmãos. É claro que sabia. Mas se a gente voltar no texto, não é uma aceitação assim plena dos discípulos, não. Eles retrucam ainda a Jesus. Eles voltam, da mesma maneira que Jesus fala para eles voltam para Jesus. Indagando Jesus, no versículo 17, nós não temos aqui senão o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles começam o quê? Começam a se condicionar. Senhor, nós só temos aqui isso. Nós só temos aqui aquilo. E o que nós aprendemos, irmãos? O Senhor, Ele move coração de pessoas em nosso favor, move. Que nos abençoa, também nos abençoa. O Senhor que a gente precisa despertar isso em nós também, para que nessa mesma linha de compaixão que o Senhor tem para conosco, nós venhamos ter também com outras pessoas, com as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes, assim como os discípulos, nós fazemos o quê? Condicionamos ao Senhor. Mas, Senhor, eu não posso fazer por isso. Senhor, tem aquilo. Senhor, né? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu não posso ir senão isso. Senhor, eu não posso fazer senão aquilo. Senão aquilo. Eu vejo que na mesma proporção em que nós somos abençoados quando o Senhor usa pessoas em nosso favor, eu vejo que o Senhor conta conosco também para que sejamos bênção e tenhamos um olhar compassivo para com os outros também. Ou seja, assim como o Senhor já moveu o coração de alguém em nosso favor, o Senhor precisa mover também os nossos corações em favor de outras pessoas. Como instrumentos de Deus, irmãos. Como instrumentos de Deus. E quando Deus seleciona, quando Deus nos aponta para determinadas missões, eu não sei quem já viveu essa experiência, mas às vezes Deus traz certas inquietações, né? Eu não sei quantos irmãos, mas às vezes Deus dá umas inquietações, eu preciso mandar uma mensagem para fulano, eu preciso falar com Beltrano, eu preciso, sabe, aquele dia que você acorda assim, e hoje eu preciso falar com fulano, hoje eu preciso ligar para Beltrano, hoje eu preciso. E às vezes a gente reluta, né? Não, mais tarde eu ligo, depois eu falo, depois. Às vezes é o Espírito Santo de Deus que está te movendo ali em favor de uma outra pessoa e você está ali, está boiando na onda ali e deixa de usar aquela oportunidade que Deus está te dando de ser bênção na vida de outra pessoa. Uma palavra sua, uma mensagem sua, uma ligação sua, que talvez naquele dia possa fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Ou seja, eu vejo aqui uma via, irmãos, de mão dupla. Fomos abençoados pela compaixão do Senhor. Precisamos abençoar outras pessoas com a mesma compaixão do Senhor. Ser bênção na vida de outra pessoa ou de outras pessoas. Eu posso garantir para vocês, irmãos, o que às vezes acaba nos inibindo de tal ação é que às vezes vem aquele sentimento de achar que toda aproximação ou todo suporte está relacionado àquilo que é material. Eu posso garantir para vocês que não. Às vezes tem momento em que tudo que a pessoa precisa ouvir é uma palavra. Tudo que a pessoa às vezes precisa receber é apenas um bom dia, uma paz do Senhor, paz seja convosco. Às vezes é tudo que a pessoa está precisando. E nós às vezes fechamos o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração e temos uma postura muito parecida com as dos discípulos. Focam naquilo que é material, nos 5 pães e 2 peixes, mas deixam de considerar o essencial, que era o que Cristo queria fazer através deles. E é o que Cristo quer fazer também através de nós. Fomos agraciados, o Senhor agiu, foi compassivo para conosco, e nós precisamos também ser compassivos para com os demais. E o Senhor quer nos usar como primícia do que estamos falando aqui,
dentro daquilo que está relacionado ao espiritual. Se você puder ser bênção de outra maneira, amém. Se você puder abençoar o seu irmão de uma outra forma, louvado seja Deus. Mas eu posso garantir para vocês que a necessidade maior que as pessoas têm hoje é de uma palavra amiga, é de uma palavra de Deus, é de uma oração e de um cuidado, de um estar perto, de um estamos juntos, mas um estamos juntos mesmo, de fato e de verdade. É o que muitas pessoas estão precisando. Amém, queridos? Terceiro e último ponto, esse amém já foi mais fraco, né? Terceiro e último ponto, já caminhando para o final, a compaixão, ela move também agora o coração de Deus. Volte comigo lá no versículo 17, 18 e 19. Ele vai dizer assim: mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mo, ou seja, tragam até mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E aí chega uma hora que é o agir de Deus. E aqui o agir de Deus na pessoa de Jesus. Veja que interessante, Jesus quando pega o pão, a primeira coisa que Jesus faz o quê? O que o texto vai dizer? Que ele ergue aos céus e faz o quê? Dá graças a quem? A Deus Pai. Não é interessante? Jesus, né, pega ali a matéria, pega ali o pão, ergue aos céus e dá graças a Deus Pai. Isso é rico demais, irmão, isso é lindo demais. Jesus não traz para si as glórias daquele momento, não. Esse gesto de levantar os céus, ele está mostrando que acima dele tem um Deus que é todo poderoso, Deus Pai, Deus Criador. E ele, na pessoa de Deus Filho, ele está ali no cumprimento da sua missão, e ele vai realizar aquele milagre sim, mas ele sabe que aquele agir ali, ele traz Deus para esse momento de quê? De realização. Ele mostra para a multidão, como ele vai dizer lá na frente, né? Eu e o Pai somos o quê? Um. Eu e o Pai somos um. Ele poderia, talvez, nós não estávamos lá no momento, ele poderia só olhar, tocar, e aqueles pães e peixes se multiplicarem, poderia. Mas aqui ele traz a pessoa de Deus para esse contexto aqui, irmãos, e eu acho isso rico demais, porque mostra para nós a necessidade que nós temos, e nós não nos comparando a Jesus, mas as limitações que nós temos de chegar em ponto em que só mesmo as mãos de Deus é que podem agir em nosso favor. Só mesmo a mão de Deus é que pode tocar nessa situação. Só mesmo o agir de Deus é que pode mudar esse quadro. Só mesmo um falar de Deus, uma ordem de Deus pode mudar essa situação. Aqui ele traz, irmãos, ele enaltece a pessoa de Deus aqui de uma forma muito rica, irmãos, para nós. E ele provoca em Deus aqui a compaixão de Jesus. Ele olha, dá graças, e dos céus, é lógico, né? O próprio Deus contemplando tudo aquilo, ele ali, aquela multidão. Ele abençoa aqueles pães, aqueles peixes, e o Senhor faz multiplicar de maneira que a gente não consegue entender. O texto vai dizer que comeram mais de 5.000 homens, além de mulheres, crianças, e ainda sobraram 14 cestos. Amém, queridos? 12, irmãos, que amém. 12 cestos. Peguei vocês agora, né? Ele vai dizer que sobraram ainda quantos? 12? A partir de que momento, irmãos? Do mover de Deus. Eu fico olhando um Deus, olhando o coração de Jesus compassivo, olhando para a multidão. Uma multidão que necessitava de uma orientação espiritual pela morte de João Batista. Pessoas que estavam ali enfermas, trazendo consigo as suas cargas de problemas pessoais, emocionais, físicos. E um povo também que está ali às margens da relva, né? O texto vai dizer a expressão relva, assentado ali, talvez o dia todo, talvez dias com fome. E a compaixão de Jesus move o coração de Deus e Deus abençoa. E é por isso que eu digo, irmãos, que Jesus não está indiferente à nossa situação. A compaixão de Jesus em relação a nós continua a mesma, e esse olhar e esse movimento de compaixão de Jesus em relação a nós move o coração de Deus, e no tempo de Deus, Deus faz o que conosco? Deus nos abençoa. Deus abre as portas, Deus traz a cura, Deus traz a libertação, Deus traz de volta o que se perdeu, Deus une novamente a família, a partir do olhar de quê? De compaixão de Jesus.
E é isso que nós precisamos, irmãos. Compaixão e graça. É isso que Deus tem para conosco. Compaixão e graça. E se formos olhar ao longo da história, em todo o tempo, o Senhor sempre teve esse olhar de compaixão. Porque, como eu falei, a compaixão de Deus ela vai além. Nós não merecemos, mas a graça de Deus se estende para nós. Nós não fazemos por onde, mas a compaixão de Deus continua sendo, esse agir de Deus em nosso favor, continua sendo por conta da sua compaixão. Que o Senhor, nesta noite, nos faça entender isso, essa compaixão de Deus, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus, esse amor de Deus. Que o Senhor seja rico em nos abençoar, ao ponto que nós conseguimos compreender isso, que nós não merecemos, mas a graça de Deus continua em nosso favor. Nós não merecemos, mas a compaixão de Deus continua em nosso favor. Meu tempo, meus problemas, minhas questões não estão indiferentes diante do Senhor. No tempo do Senhor, no Kairos, no tempo de Deus, Deus há de nos abençoar. Ele não está alheio ao nosso sofrimento, irmãos, nem tampouco às nossas necessidades. Não está. Lembrando sempre que a expressão necessidade para nós, ela soa de um jeito, limitado, temporal. Mas a necessidade na visão de Deus, em primeiro lugar, está nas necessidades espirituais que todos nós temos, sem exceção. A compaixão de Deus move os discípulos, move pessoas em nosso favor. A compaixão de Deus precisa nos mover também em relação a outras pessoas. Esse agir de Deus aqui. E a compaixão de Jesus move, não só move, mas comove o coração de Deus, e Deus demanda bênçãos dos céus em nosso favor. Amém, queridos?